Você está ouvindo Contentamento, um estudo para mulheres de todas as idades, por Nancy Wilson, narrado por Suelen Passos. Introdução. Imagina quão confortável seria a vida de cada uma de nós se aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. Tranquilas, sem perturbações, calmas, sem reações, sem irritações, dispostas, animadas, alheia à conturbação dos dramas diários. Que grande benefício espiritual, emocional e físico obteríamos. No entanto, vivemos em um mundo que torna propício e até mesmo aceitável o estresse com as circunstâncias e os acontecimentos cotidianos. Diante desse cenário, nós chegamos a planejar e criar desculpas, acomodando nossas vidas de acordo com o estresse. Afinal de contas, é a mãe da noiva, a esposa que recém se casou, a mãe de primeira viagem. Como poderíamos esperar algo diferente durante a semana de prova finais? Na primeira semana de um novo emprego, quando as contas estão atrasadas, quando o bebê já deveria ter nascido? É engraçado pensar que tivemos de criar um termo, estresse, para descrever essa condição tão recorrente de um coração descontente. Aliás, nós até mesmo usamos a expressão "estou estressada" como um pretexto para raiva, indelicadeza, grosseria, ansiedade ou para fugir de nossas responsabilidades. Esse hábito chega a deixar pessoas doentes. Mas o estresse não é um comportamento neutro. Trata-se, pelo contrário, de uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto e normalmente traz consigo uma série de outros pecados. O contentamento mantém controle sobre o espírito e não permite que as paixões desgovernadas e emoções desenfreadas gerem perturbação no momento em que a maior compostura se faz necessária. O contentamento tranquiliza o coração e o leva a agir e falar sabiamente, mesmo sobre grande provocação. Na verdade, especialmente sobre grande provocação. O fato de uma situação ser estressante não me dá o direito de me estressar. Nossa vida diária é repleta de provações. Deixaremos que essas coisas exerçam poder sobre nós? Adoecemos, ficamos presas no trânsito, perdemos um voo, alguém nos magoa, um familiar é grosseiro ou rude conosco, esquecemos um compromisso, uma amiga se atrasa. Você deixa que acontecimentos assim joguem o seu coração em raiva, impaciência, aborrecimento e irritação? Se sim, então você precisa se matricular em aulas de contentamento. Costumamos achar que o contentamento é um sentimento que repousa em nós e não um conhecimento que exige prática e esforço. É normal supor que se não sou naturalmente predisposta ao contentamento, não há problema em aceitar um temperamento impetuoso e uma língua afiada. Criamos desculpas para os nossos comportamentos. Afinal de contas, dizemos a nós mesmos: nossos pais tiveram problemas em lidar com a raiva e logo aceitamos o fato de que passaremos pelas mesmas dificuldades. Assim, é mais fácil de prosseguirmos com os nossos impulsos naturais e de nos estressarmos com todos os dramas da vida. Mas tal pensamento não é verdadeiro. Cada um de nós pode e deve aprender a estar contente. É parte essencial da vida cristã. Não se trata de uma opção. Contentamento demanda esforço. Precisaremos nos empenhar durante as aulas e estudar sobre o ato de contentar-se. Devemos prestar atenção. Caso contrário, as chances de adquiri-la serão baixas ou mesmo inexistentes. Podemos aprendê-lo, mas não sem esforço espiritual e mental. Mesmo o apóstolo Paulo declara que aprendeu a contentar-se.
Portanto, não há razão para supormos que podemos alcançá-lo sem aprendizado. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilde, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo não diz que nasceu naturalmente contente. Pelo contrário, Deus lhe deu muitas oportunidades para que ele aprendesse a arte do contentamento. Deveríamos ser encorajados por isso, pois se Paulo, um grande homem da fé, teve de aprender a contentar-se, logo, não é motivo de vergonha confessar que também precisamos de algumas aulas difíceis. Partilhamos do mesmo instrutor gracioso que o apóstolo Paulo teve. Nosso bom e misericordioso Deus nos deu sua palavra, suas promessas e seu Espírito para nos ensinar. Estes são recursos tremendos que tornam o contentamento alcançável. Antes, porém, precisamos fazer nossa matrícula. E devemos ser alunas dedicadas, estudando e aprendendo as lições com diligência. Em seu magnífico livro que trata do contentamento, Jeremiah Burroughs compara nosso progresso espiritual no aprendizado do contentamento como uma matrícula escolar. Ele salienta que é preciso progredir na escola do contentamento e não permanecer preso no jardim de infância espiritual, aprendendo o alfabeto pela 1000ª vez. Aprender é mais do que meramente recitar as escrituras. É aplicá-las, colocando-as em prática e apropriando-se delas. Desse modo, devemos ser capazes de praticar o contentamento, não apenas citar Filipenses 4, 11 ao 13. Como boas alunas, teremos de examinar o conteúdo e nos preparar para a avaliação que sabemos que virão. Devo alertá-la de que a maioria dessas avaliações são provas sem aviso. Contudo, quando nos dá um teste, Deus sempre permite que consultemos nosso material. Pense nisso. Ele nunca nos abandona, mas permanece ao nosso lado em cada prova, concedendo-nos todo o poder para passarmos como boas notas. É certo que quando passamos em um teste, prosseguimos para um material mais difícil. Mas ainda que venhamos a falhar, podemos descansar, cientes de que teremos outra oportunidade de refazê-lo muito em breve. Por isso, em nossa busca por contentamento, não faz sentido ter medo das provas. Cada teste é uma oportunidade de colocar em prática os aprendizados anteriores. Assim, quando dominarmos determinado material, poderemos seguir adiante para o nosso próximo nível de crescimento em Cristo. Para dar início ao aprendizado do contentamento e explicar de que forma podemos nos contentar em Deus, cabe a mim fornecer uma definição prática. Vejo poucas definições de fato excelentes, mas creio que a da minha sogra, Bise, vem à mente com mais facilidade e abrangendo todo o conteúdo em poucas palavras. Contentamento é satisfazer-se profundamente na vontade de Deus. Voltemos à passagem de Filipenses por alguns instantes. Paulo diz que está satisfeito mesmo com fome, satisfeito mesmo em abundância, satisfeito mesmo em escassez e satisfeito quando tem tudo do que necessita. O apóstolo afirma que está satisfeito em todos os lugares e em todas as situações. Ele deixa claro que não considera nada insatisfatório. Como e por quê? Porque ele entende que Deus o colocou em cada circunstância com um propósito. Paulo sabe que em cada situação, não importa quão difícil seja, Deus está agindo em favor de Paulo. E não de forma contrária.
desfavorecendo-o. Ter essa compreensão dá aos olhos de ver que os acontecimentos da vida cristã são projetados por nosso bondoso Pai para nos fazer crescer em Cristo. Dificuldades não acontecem por acaso. Elas nos desenvolvem. E esse crescimento é mais rápido quando as dificuldades são administradas com contentamento. O contentamento não é listado como um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas caberia muito bem ali. O contentamento é amoroso, alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, tem controle de si mesmo. O fruto do Espírito não é produzido por nós, mas é Deus quem o cria em nós. De igual modo, o Senhor é a fonte de todo o nosso contentamento. A condição natural do ser humano certamente não é envolta de contentamento. Nós, homens e mulheres, acabamos encontrando diversos motivos para reclamarmos das mais variadas circunstâncias. Até mesmo as melhores situações parecem deixar a desejar. Está frio ou calor demais, é muito baixo ou muito alto, é pouco ou é demais, foi muito cedo ou muito tarde, está muito molhado ou está muito seco. Agora, será que naturalmente Paulo se satisfazia com facilidade e leveza? Não. Ele aprendeu a ter controle sobre o seu próprio espírito em cada uma das situações da vida. O apóstolo sabia que Deus está no controle de todas as coisas, exercendo sua vontade soberana sobre todos os aspectos da vida. Por esse motivo é que Paulo está satisfeito com tudo o que Deus realiza. Mas como ele exerce controle sobre o seu próprio espírito de modo a controlar e satisfazer-se com a vontade de Deus? Como Paulo, não fique estressado. É justamente isso que espero tratar neste livro. De que forma nós, assim como Paulo, podemos ter um coração contente em todas as circunstâncias da vida? Antes de prosseguir, permita-me uma rápida análise de algumas dificuldades de Paulo para vermos se ele realmente sabe do que está falando. Em que circunstâncias o apóstolo aprendeu a estar contente? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Este é o mesmo homem que declara: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Que coisa mais extraordinária! Como ele consegue? Eis a resposta: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sem Cristo não há contentamento, mas em Cristo, por Ele e ao lado dele, torna-se possível realizar esta grandiosa tarefa. Matricular-se em uma aula de contentamento não é como ter algumas aulas de espanhol. Aprender a estar contente requer um poder sobrenatural. O contentamento só é possível porque Cristo fortalece aqueles que permanecem nele. Não há outro caminho. Contentamento não é tornar-se uma pessoa endurecida. Não é ser indiferente ao que acontece, não se importando com nada da vida. Viver contente não é ser estoico,
Não se trata de reprimir emoções nem de engolir em seco. Contentamento é o fruto de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Contentamento se é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam fáceis, sejam difíceis. Apesar de ser simples de entender, não é uma prática simples ou fácil. Eis a razão porque precisamos de lições para aprender a arte do contentamento. Além disso, necessitamos de um professor especialista, o qual certamente temos em nosso Senhor Jesus Cristo.